Fala galera, beleza? Rodolfo aqui do Decisão de Valor e hoje um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. 5 coisas que você precisa saber para poder investir legal nos fundos imobiliários neste ano de 2025. Será que a gente tem novidade? O que é que está acontecendo? Vamos dar uma olhada em tudo isso no vídeo que segue. Mas antes da gente começar, eu preciso pedir, vocês já sabem, aquele joinha, compartilhar e ligar as notificações para que vocês possam receber mais vídeos aqui do canal. Lembre-se daquilo que eu sempre falo, está ajudando o canal, mas está ajudando você, porque quando você interage com o nosso conteúdo, o YouTube entende que você está afim disso aqui, desse tipo de conteúdo, e ele vai trazer para você não só o nosso canal, mas outros bons canais que tem por aí falando de tópicos de investimento e finanças pessoais também, tá legal? Então vamos lá, sem mais delongas, sem mais enrolação, sem mais nada, porque o ano já começou, vamos para as 5 coisas que você precisa saber. Bom, a primeira delas é exatamente por que está todo mundo falando de fundos imobiliários. Você olha para os canais de finança por aí e tem sempre alguém puxando um assunto de fundo imobiliário desde o final do ano passado. E uma das razões para que isso esteja acontecendo é, os fundos imobiliários estão sofrendo bastante, isso não é novidade para ninguém. Se você já tem eles na carteira, você está vendo alguns fundos caírem bastante, alguns fundos derretendo, né? A gente sabe que isso está atrelado com os movimentos de alta da Selic no final do ano, mas também tem um componente aí, vamos dizer assim, de governo, porque todos os investimentos estão sofrendo um pouquinho com uma crise de confiança. De certa forma, a gente sabe que o governo tem um grande impacto sobre o cenário econômico, sobre como a economia roda no nosso país, e a gente sabe que o governo usa esse poder de intervenção aqui e ali, e com as coisas que têm acontecendo, o Banco Central tem elevado bastante a taxa de juros, e isso faz com que os nossos fundos venham sofrendo um pouquinho. Vocês querem saber mais por quê? A gente tem outro vídeo para dar uma olhada, mas é fato que isso tem acontecido, e isso obviamente chama a atenção das pessoas para os fundos imobiliários. E a outra coisa que faz com que as pessoas estejam falando muito sobre fundos imobiliários nesse exato momento é porque houve uma pequena mudança aí na legislação que rege a operação dos fundos de investimento imobiliário. Não vai atingir os dividendos, mas vai atingir o quê? A operação. Então, na operação do fundo, provavelmente vai ter a incidência de alíquotas de imposto para dar aquela mordidinha no rendimento do fundo. Obviamente, isso vai se traduzir em menos lucro. Se tem menos lucro, tem menos divisão de lucros e a gente vai sofrer um pouquinho com a redução do nosso dividendo ali, do nossa participaçãozinha mensal. Não é isso? Agora, isso nos leva para a segunda coisa que você precisa saber. Tem muita gente se desesperando com essa nova legislação, como se isso fosse acabar com os fundos imobiliários, e calma, porque o negócio não é bem por aí. A primeira coisa é que essa legislação, ela é ruim sim, porque ela está, enfim, reduzindo o nosso rendimento, mas ela vai ser uma alíquota que vai incidir ali sobre a operação e tende a não ser tão grande assim, tá? Então, o impacto que vai gerar no rendimento final do fundo, as gestoras dos fundos, o pessoal que cuida disso no dia a dia, tem outras formas de tentar mitigar, reduzir, para que o impacto no dia a dia ou no impacto no rendimento para o investidor, né, para nós que somos ali os donos, os cotistas do fundo, que esse impacto tenda a se reduzir um pouquinho, tá bom? Ela não entra 100% em vigor agora, então a gente tem um ramp-up dessa taxa, ela deve ir aumentando, por quê? Porque ela está basicamente inserindo o fundo no novo modelo de tributação, né, que vai entrar em vigor aí nos próximos anos. Então, a gente só vai ter essa taxa 100% aplicado lá para 2030. Até lá, a gente ainda tem bastante tempo para colher os frutos dos nossos fundos de investimento imobiliário. Lógico que se você está olhando para isso no longo prazo, e você tem que olhar, você tem que saber que lá na frente isso talvez tenha uma redução, mas ela não vai ser agora. Então, não precisa ter motivo para pânico, para correria, para sair fazendo um monte de coisa agora, porque eu tenho certeza que o mercado ainda vai ter altos e baixos até que isso comece a, de fato, representar um impacto no nosso dividendo, tá? Pode ser, inclusive, que daqui até lá os fundos de investimento imobiliário consigam repassar parte disso para os inquilinos, né, para o custo dos inquilinos, porque vai ter todo o fundo imobiliário, os grandes donos de real estate ali, né, de imóveis vão estar sofrendo com isso. Então, o mercado tende a se equilibrar e eventualmente vão repassar esses valores nos próximos contratos ali, tá legal? Então, tem muita água ainda para passar por debaixo da ponte antes da gente se desesperar e tentar
sair vendendo ou tomando uma decisão baseada nisso agora, tá? E como isso vai ser só lá na frente, ainda tem muita coisa para mudar, né, pessoal? A gente sabe que o Brasil até o passado é incerto, você imagina uma taxa que ainda não entrou em vigor, né? Então, calma, segura a mãozinha, vamos avaliar, vamos acompanhar, tem que acompanhar sim, causa impacto, mas não é motivo para desespero, tá? Isso tudo que eu falei leva para o nosso terceiro ponto. O que você precisa saber? A indústria de fundos imobiliários, ela é um instrumento que visa captar investimento e levar dinheiro para o mercado imobiliário. Então, grandes construtoras, grandes incorporadoras vão buscar no mercado o recurso que eles precisam, muitas vezes, para viabilizar um investimento na área imobiliária. Seja não só através dos FIIs, mas através muitas vezes dos CRIs, que são certificados de recebíveis, ou das LCIs, que estão também ali através de um banco mais atrelados a isso. E se você começa a impactar, reduzindo ali o retorno sobre o investimento, isso naturalmente vai impactar o quê? Na cadeia produtiva toda desse mercado. E essa é uma cadeia que gera muito emprego. Então, quando o governo começa a se dar conta disso, talvez ele tenda a repensar esse tipo de coisa. 2, é um ramo, né, uma indústria, é um setor econômico que tem um lobby muito forte junto do Congresso para ajudar a reduzir esse tipo de coisa, justamente porque é muito significativo, tá legal? Então, isso volta ali até a reforçar aquilo que eu disse anteriormente. Vamos esperar um pouquinho para ver como é que essas coisas vão se desenvolver, porque é uma indústria forte. Não é alguém que está lá de gaiato, né, que não tem representatividade nenhuma com quem manda lá em cima. Tá legal, pessoal? E, de novo, isso gera impacto direto na economia real. E o governo também não quer isso. Então, vamos com calma, vamos ver como é que esse negócio se desenrola, tá bom? A quarta coisa que você precisa saber é que esse é um momento, por conta disso tudo que nós falamos, deles estarem sofrendo, de ter uma incerteza muito grande. Lembra que o mercado, investidores institucionais, eles não gostam de incerteza, né? Então, por ter uma incerteza grande, por ter esses dividendos que foram reduzidos por conta da Selic, por conta disso tudo, os fundos imobiliários, eles sofreram bastante, né? E isso significa também que eles estão, neste momento, muito atrativos. E essa é a quarta coisa que você precisa saber. Se eles estão muito atrativos, logo o que significa? A gente tem que avaliar eles com mais carinho, mas é uma oportunidade que a gente tem de avaliar também bons fundos imobiliários. Sabe aquele fundo que você sempre olha para ele e fala, cara, esse fundo é maravilhoso, mas ele está caro. Nesse momento, ele ainda vai estar caro quando comparado aos outros fundos. Mas, se você olhar ele comparado com ele mesmo um tempo atrás, ou se você olhar com o potencial que esse fundo tem na hora que o mercado de fundos imobiliários começar a se recuperar, ele vai estar muito barato, muito provavelmente. Então, se você comparar os múltiplos desse fundo e olhar para o histórico dele, tem muito fundo muito bom que está com os múltiplos em patamares que é difícil você achar para comprar. Tá legal? Então, isso é uma oportunidade bacana para a gente aqui, certo? Os fundos de tijolo, principalmente, tá? Eu estou falando aqui porque eles têm esse lastro real. O que é importante desse lastro real? Primeiro, aquela capacidade que eu falei lá de renegociar novos contratos, tá? Segundo, o fato dele ter um lastro real tende ao valor do imóvel vir subindo. Por que esse Selic está subindo? Porque nós estamos num período inflacionário, onde a inflação está comendo o poder de compra do dinheiro. Isso significa que, naturalmente, o preço dos imóveis tende a ser reajustado. E à medida que isso acontece, o patrimônio do nosso fundo de investimento imobiliário vai crescer também, vai subir. Então a gente está comprando hoje um negócio que já está descontado e cujo valor real dele tende a crescer. Ou seja, tende a ficar mais descontado ainda se você olhar pelo que você está pagando agora. Tá legal? Então, eles estão no momento em que estão bastante atrativos aí. De novo, vale a pena olhar para aqueles que são melhores, tá bom? E a quinta coisa que precisa saber é que, baseado nisso tudo que eu disse, talvez nós estejamos aqui olhando para uma janela bastante especial dos fundos de investimento imobiliário, né? Tudo isso que eu acabei de dizer, por tudo isso que eu acabei de explicar. Num horizonte aí talvez de 5, 8, 10 anos, talvez a gente não venha a ver isso acontecer com tanta frequência, tá? O Brasil é sempre um país de altas e baixas, então provavelmente a gente vai ter outras oportunidades, mas a gente tem que aproveitar as oportunidades quando elas batem à nossa porta, tá bom? Mas o que você precisa saber é, dado que nós estamos num momento de alta da Selic, o governo, ele está no momento em que ele está levando porrada de todo lado. Foi o lance do Pix que teve que voltar atrás, enfim, toda hora o governo está levando uma pancada aqui e ali. Então,
Pode ser, inclusive, que algumas dessas coisas que ele esteja fazendo seja só para tirar um pouco a atenção. Galera, vai olhar lá para o fundo imobiliário, para de olhar para o Pix aqui, enfim, porque são coisas em que tende a arrastar, né, a atenção do mercado ali, das pessoas que têm influência na nossa economia, e com isso ele tira um pouco a atenção das coisas que ele fez de errado ali, ou da repercussão negativa que teve, as polêmicas que ele acabou de passar. Tá? Então, baseado em tudo isso, a janela é bacana, mas eles tendem a sofrer um pouco mais. Então, o que eu quero dizer com isso aqui? A gente não sabe se daqui para frente o governo vai usar essa pauta para tentar de novo dar uma chacoalhada no mercado ali, tá bom? E a gente pode, inclusive, entender que talvez esse movimento seja de interesse de grandes investidores institucionais que têm muito poder para isso, porque aí todo mundo se desespera, o preço cai, ele vai lá, enche o carrinho, e aí depois vai vender caro para quem? Para você, que saiu do mercado agora, tá legal? Então, o que eu tenho para dizer é, primeiro, avalia se fundo imobiliário faz sentido na tua carteira. Se fizer, aproveita esse momento, porque a gente tem incerteza, né? A única certeza que a gente tem é que o renda variável varia, então vai sofrer, vai chacoalhar, a gente não sabe qual é o resultado futuro, se soubesse, se não tivesse incerteza, provavelmente também não teria oportunidade, né? Porque se todo mundo sabe que vai dar certo, por que eu vou vender? Eu vou continuar comprando, não importa o preço, certo? Então, o preço está caindo exatamente porque tem essa incerteza. Mas, se fizer sentido para você, a gente está conseguindo contratar um yield, né? O que quer dizer com contratar? Comprar um preço de aluguel, um valor de patrimônio, que é muito interessante. Vários dos fundos de tijolos aí do nosso mercado, tá legal? Então, avalia com carinho. O que eu estou fazendo? Estou fazendo compras pontuais. Não sei o que vai acontecer, pode ser que já esteja precificado todo esse rolo e que ele não vá cair mais. Então eu vou deixar passar a oportunidade? Não. Eu compro um pouquinho agora, chega mês que vem, na hora de fazer meu aporte, compro mais um pouquinho. Se sofrer mais um pouco lá na frente, eu vou comprando mais um pouquinho, vou comprando mais um pouquinho, e ao longo do tempo eu vou garantindo uma posição de fundo imobiliário que vai me dando uma renda passiva muito bacana. Tá legal? Então é isso que eu estou fazendo com o meu dinheiro. Acho que você deveria avaliar com relação ao seu. Mas isso nunca é uma recomendação de compra, tá legal? Até porque eu não falei de nenhum ativo específico aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, galera, deixa o joia, deixa aqui o seu comentário também para a gente responder, tá legal? Manda esse vídeo para alguém que esteja começando a pensar em fundos imobiliários, que ele precisa saber dessas 5 coisas para esse ano, para não perder essa janela aí e para também estar preparado para os solavancos, né? E lembra de novo, o YouTube vai trazer para você sempre mais material relacionado a investimentos. Espero que vocês tenham gostado, ficamos por aqui, um abraço e até a próxima.